Em um canto da escola, os garotos reclamavam por terem que acordar tão cedo, mas não havia outra escolha. Miu também havia organizado a ordem em que os alimentos deveriam ser consumidos com base nas datas de validade, já que ninguém sabia por quanto tempo teriam que permanecer ali. Foi então que um dos alunos questionou o motivo de precisarem procurar por sobreviventes. Eles estariam se arriscando, e caso tivessem sucesso, essas pessoas ainda consumiriam os suprimentos deles. No entanto, Miu estava decidido a ajudar, embora ainda pensativo sobre a reação de Shaerin depois que ele a salvou. Enquanto isso, os figurantes só pensavam em como seria bom resgatar algumas garotas, e como a cena do salvamento da noite anterior parecia ter saído de um filme. Comentavam que o garoto mais corajoso acabaria ficando com a garota mais bonita. E claro, diziam que o filme deles seria para maiores de 18 anos. Mas Miu os interrompeu bruscamente, deixando claro que não gostava da maneira como falavam das garotas. De volta à sala das meninas, Ciel e Hana tentavam convencer as outras de que Shaerin não era tão ruim quanto parecia. O objetivo era fazer Giseon e Eri confiarem nela. Ciel argumentava em favor da protagonista, e como Eri ainda se sentia culpada pelo episódio da professora Lee, já estava quase sendo convencida. Até ser interrompida por Giseon. Giseon estava confusa com tudo aquilo. Desde quando suas colegas passaram a defender Shaerin dessa forma, ela disse que todas estavam agindo de maneira ridícula, como se tivessem virado, de repente, parte do fã-clube da protagonista. Afinal, até ontem elas tratavam Shaerin como se ela fosse invisível. Ciel rebateu o comentário, mas Giseon insistiu que nunca havia praticado bullying contra Shaerin, e por isso estava confiante de que era a mais objetiva ali. Em seguida, Giseon explicou que não tinha problemas em deixar Shaerin liderar, mas agir como uma seguidora dela era outra história. Antes que pudesse continuar, todas foram distraídas quando Hana recebeu uma nova mensagem. Enquanto verificava o celular, Hana pensava nas palavras de Giseon, sobre nunca ter praticado bullying e sobre ser a mais objetiva do grupo. E para isso, ela não tinha argumento. No fundo, Hana sabia que Giseon estava certa. Ela mesma já não entendia por que todas odiavam tanto Shaerin até agora. Sim, a protagonista era rude às vezes, mas isso justificava tanto ódio? Era como se uma maldição tivesse sido lançada sobre ela. Ainda assim, Hana se sentia mal por tudo aquilo, e por isso queria ajudá-la. Em outro lugar, Mihui perguntou se Shaerin havia conseguido algo, e ela respondeu que sim. Disse que antes de irem à enfermaria, precisariam passar em outro lugar para encontrar uma pessoa, e essa pessoa era Hina. Mas antes disso, teriam que lidar com os zumbis no caminho. Ji-hyun então diz que estava na hora dela agir. No capítulo seguinte, vemos que a escola estava cercada quando de repente os zumbis começam a evoluir. De volta ao interior do prédio, Ji-hyun avançava abrindo caminho entre os mortos-vivos, em uma performance tão impressionante que chegou a surpreender Shaerin. Mihui e Seyang também lutavam. Usando uma lança improvisada, conseguiam derrubar vários zumbis com eficiência. Até que finalmente conseguem limpar o caminho. Grande parte do mérito era de Ji-hyun, que com seu braço incrivelmente forte, fazia com que qualquer coisa que segurasse se tornasse uma arma letal. Inclusive o estojo de maquiagem de Mihui, que ela lamenta profundamente ter perdido. É então que Shaerin anuncia que o próximo destino era a biblioteca, localizada no 3º andar. Lá, elas deveriam encontrar uma aliada. Corta para Hina, que seguia sozinha, ainda derrubando os zumbis um por um. Ela repara que a quantidade deles está diminuindo, o que faz sentido, já que sua passagem deixava uma verdadeira trilha de destruição. Mesmo assim, ela se questiona se havia se perdido da pessoa que procurava. Em outro ponto da escola, o grupo de Shinbi se preparava para partir. Sharon queria encontrar os colegas, mas Jinhui sugeriu que talvez fosse prudente investigar o 1º andar antes. Afinal, nada as impedia de fazer as duas coisas. Nesse momento, uma das colegas comenta que elas estavam sendo otimistas demais, já que os amigos podiam muito bem já ter virado zumbis. Por isso, era melhor que todas estivessem preparadas psicologicamente. Se alguém entrasse em colapso, colocaria todo o grupo em risco, principalmente Shinbi, que estava à procura de Juri. Por isso, uma das figurantes pede para que Shinbi prometa que caso Juri não fosse mais humana, ela lidaria com a situação. Shinbi hesita, mas acaba aceitando. Com pesar, promete que se fosse preciso, ela mesma cuidaria de Juri. Sharon acha que a colega foi rude, mas a figurante responde que aquelas palavras também valiam para ela. Enquanto isso, Miu conversava com um conhecido, refletindo se uma certa pessoa, provavelmente Shaerin, estaria preocupada. E lamentava por não ter decorado o número de telefone dela.
De volta ao grupo da protagonista, as meninas encontram um rastro de sangue que levava até a biblioteca, onde Hina deveria estar. No capítulo seguinte, um dos garotos reclamava que Miu pôde ficar na cantina enquanto eles tinham que explorar a escola. Mas não havia o que fazer, alguém precisava ficar de guarda, e Miu era o mais inteligente. Ainda assim, já que não podiam mudar a situação, ele pelo menos se dava ao direito de reclamar. Logo em seguida, eles começam a conversar sobre a beleza de Chaerin, quando, de repente, algo chama a atenção do grupo. Era uma garota chorando. Eles hesitam, sem saber se ela ainda era humana. Mas quando ela se vira, eles ficam deslumbrados com sua aparência. Em outro lugar, as garotas comentavam sobre a frieza de Seu, mas, no fim, concordavam que ela estava certa. Dizem que mesmo que Jinhui encontrasse um amigo, se ele fosse um zumbi, ela deveria atacá-lo. Jinhui concorda, dizendo que não tem amigos com pele azul, e que sua espada estava com fome. Elas começam então a estranhar o fato de ainda não terem encontrado nenhum zumbi, já que o primeiro andar, em teoria, deveria estar lotado. A ausência completa dos inimigos era suspeita. Jinhui cogita que talvez Juri tenha eliminado todos para fugir sozinha, mas Shinbi defende a amiga, dizendo que ela não era assim. Sharon observa marcas de queimado pelo chão, sugerindo que os zumbis do primeiro andar podem ter sido queimados. Seja como for, algo havia acontecido ali, mas o mais estranho era não haver sequer um corpo no local. Na biblioteca, o grupo de Chaerin se encontrava com Hina. Chaerin afirma que o grupo contaria tudo o que Hina quisesse saber, mas Hina parecia mais interessada em terminar seu livro. Ela se identificava muito com um dos personagens. Em seguida, ela manda as colegas irem embora. Chaerin estava prestes a insistir, quando um zumbi aparece de surpresa. Ji-hyun age rápido e arremessa um dos livros, mas o zumbi o segura com facilidade, o que surpreende todas. Em seguida, o zumbi devolve o livro com força, quase acertando Chaerin de forma fatal. Chocada, Chaerin percebe que aquele zumbi era diferente dos outros. O livro que ele lançou ficou cravado na estante, e seu corpo mostrava sinais claros de transformação. Desesperada, Chaerin pede ajuda a Hina. Ela entende que os zumbis estavam evoluindo. Assim como a zumbi que atacava os garotos, eles não podiam mais ser comparados àqueles que enfrentaram no dia anterior. De volta à sala, Hana comenta que encontraram Hina viva, o que já era esperado, afinal ela é como Lubu, o general do livro com quem ela se identifica. Ainda assim, o clima na sala permanecia tenso, principalmente por causa de toda a conversa anterior sobre Chaerin. Tentando quebrar o clima, Seunion sugere que fabriquem armas, caso precisem sair e ajudar os outros grupos. Mas, de repente, uma voz interrompe tudo, chamando do lado de fora e pedindo para deixá-la entrar. Era Juyeon, a amiga de Hana, que todos achavam estar desaparecida. Do outro lado da porta, Juyeon chamava por Hana, pedindo que a deixassem entrar. No entanto, devido à regra de não ajudar ninguém do lado de fora sem verificar antes, uma das colegas sugere que Hana confira pela janela quem era. Hana vai até a janela, pensando que não havia chance de Juyeon ainda estar viva. Mas assim que olha para o corredor, fica em choque. Sua amiga havia se transformado em um monstro, e agora aguardava que abrissem a porta para uma emboscada. Na sala, as garotas perguntam quem era e se deveriam abrir a porta. Nesse momento, a criatura percebe Hana e se vira para encará-la. Uma visão apavorante que a deixa completamente paralisada. Enquanto isso, em outro ponto da escola, o grupo de Shinbi tenta entender o que estava acontecendo, quando de repente, avistam pela janela um zumbi gigante. E ficam imediatamente chocadas. Na biblioteca, Ji-hyun ajuda Chaerin a se levantar. A protagonista pensa que se tivesse sido atingida pelo livro, o loop teria reiniciado. Enquanto isso, as colegas tentam entender por que o zumbi está parado e se devem ou não atacá-lo. Mihui se prepara para agir, mas é impedida por Chaerin, que a adverte para não ser precipitada. Chaerin observa que aquele zumbi havia imitado o arremesso de Ji-hyun e agora estava procurando algo para jogar novamente. Se ele realmente aprendia observando, atacar de forma impensada seria ainda mais perigoso, principalmente com armas, pois ele também poderia copiá-las. A única chance era derrotá-lo com um único golpe. Mas como ele já havia aprendido com Ji-hyun, nenhuma das outras era forte o bastante. Sem alternativa, Chaerin tenta novamente pedir ajuda a Hina. Porém, Hina a confronta, perguntando se ela já não passou por aquilo no futuro. Em seguida, diz que sabe o motivo de não querer ajudar.
porque Shaerin não possui senso de lealdade e só manipula os outros como ferramentas. Ela afirma que odeia ser tratada como uma engrenagem dentro de um plano, deixando Shaerin sem palavras. Hina continua dizendo que não se importa com as outras seguirem Shaerin, mas que isso a irritava. Então dá um ultimato, se Shaerin realmente se importa com o grupo que vai lutar. E depois disso, Hina protegerá o restante por ela, e esse era o mínimo que Shaerin poderia fazer se realmente se importasse. Mihui tenta defender Shaerin, mas Hina ignora. É então que Shaerin faz uma proposta. Pergunta o que aconteceria se dissesse a Hina o que ela está procurando. Hina debocha, não havia como Shaerin saber disso. Mas a protagonista responde com firmeza, talvez soubesse onde Miu estava. A afirmação atinge Hina como um raio. Sem hesitar, ela parte para o ataque, surpreendendo todas ao derrotar o zumbi com apenas um golpe. Em seguida, encara Shaerin e pergunta por que ela não contou isso antes, já que poderiam ter resolvido tudo bem mais rápido. O capítulo termina com Shaerin finalmente ganhando Hina como aliada, e com Hina perguntando onde está Minwoo, seu amado. Para o alívio de Shaerin, seu plano havia funcionado. Após Hina declarar seu amor por Minwoo, Shaerin se lembra do quanto ela é obcecada por ele, e que esse era exatamente o motivo de odiar a protagonista. Hina então pergunta com uma seriedade mortal, onde está Minwoo, pois precisava cuidar dele. Enquanto isso, na sala de aula, ao perceber que sua amiga havia se transformado em um monstro, Hana colapsa e desmaia completamente. Seonion tenta acordá-la, enquanto Giseon vai até a janela para verificar o que havia de tão assustador lá fora. Ao olhar para o corredor, Giseon também fica em choque, sem palavras para descrever a estranha criatura diante da porta, mas uma coisa era certa. Aquilo definitivamente não era humano. É então que a zumbi começa a gritar, exigindo que abram a porta e a deixem entrar, o que assusta todas na sala. De repente, elas percebem que o rosto da criatura começa a mudar, adquirindo traços semelhantes aos de Shaerin. E é nesse momento, enquanto Hana ainda está desacordada, que ela recebe uma ligação justamente da protagonista. De volta a Shaerin, vemos que as alunas estão impressionadas com o fato de que anteriormente haviam demorado 1 hora para chegar até ali, mas com a ajuda de Hina, conseguiram fazer o percurso em apenas 10 minutos. Mihui pergunta como Hina consegue ser tão forte, mas ela simplesmente responde que não sabe, sempre foi assim. Shaerin, no entanto, está mais preocupada com o fato de Hana não estar atendendo. Ela começa a refletir sobre a sorte de terem Hina no grupo, mas também sobre o mistério envolvendo a redução drástica no número de zumbis. Além disso, havia um monstro que enfrentaram há pouco. Seria bom se aquele fosse o único, mas e se houverem outros? Em outro ponto da escola, Miu conversa com um dos colegas que havia retornado da missão de reconhecimento. Ele pergunta como foi, e se eles chegaram a verificar a sala de Shaerin. No entanto, havia algo estranho, o colega havia voltado sozinho e não dizia nada, apenas cobria o rosto como se escondesse algo. É então que descobrimos, tratava-se da mesma zumbi de antes, agora disfarçada. O que significa que Miu está em perigo, enquanto Hina e as outras correm desesperadamente para salvá-lo. De volta ao grupo de Sharon, as garotas estavam escondidas do zumbi gigante, mais alto do que qualquer pessoa no planeta. De repente, Jinhui nota algo estranho e comenta que acha ter visto um pedaço do cabelo de Juri preso ao zumbi, além de reconhecer a pulseira que ele segurava. Isso deixa Shinbi desesperada. E de fato, vemos que a criatura estava mesmo com uma pulseira nas mãos. É então revelado que Shinbi havia vendido várias pulseiras como aquela no bazar da escola, o que poderia gerar muitas suspeitas sobre quem seria a figurante sem nome. Em pânico, Shinbi começa a acreditar que sua amiga Juri poderia ter se transformado naquele monstro. Ela tenta se aproximar para investigar, mas é impedida pelas colegas. Mesmo assim, insiste que precisa verificar de perto. Shinbi então lembra as colegas da promessa que fez. Se Juri realmente tivesse se transformado em um zumbi, ela mesma cuidaria disso com as próprias mãos. Além disso, argumenta que mesmo que aquele monstro não fosse Juri, ele estava bloqueando a saída da escola, o que significa que cedo ou tarde, elas teriam que enfrentá-lo. O argumento é tão forte que deixa todas sem palavras. De volta à protagonista, Hina gritava que iria salvar Minwoo. Shaerin pede que ela não grite, pois alguém poderia ouvi-las. Mas Hina apenas responde que destruiria qualquer um que aparecesse. Pouco depois, elas finalmente chegam à cantina. Lá, encontram a zumbi caída no chão, e Minwoo de pé observando-a. Shaerin logo percebe que se tratava de um tipo diferente de zumbi. Mas nesse caso, como Minwoo a derrotou? Quando o grupo chama sua atenção, a resposta aparece: Minwoo estava armado.
o que deixa Shaerin completamente confusa. Enquanto isso, na sala de aula, a zumbi do lado de fora comemorava por ter se transformado em um rosto familiar. Uma das figurantes questiona: e daí? O que isso muda? Mas a criatura parece feliz, pois acredita que agora poderiam ser amigas, e assim deixá-la entrar. Seo não acredita no que está ouvindo e pergunta por que elas fariam isso. Sem obter o que queria, a zumbi começa a bater a cabeça na porta tentando forçar a entrada. Seo a manda parar e tenta ganhar tempo com uma conversa. Ela pergunta o que exatamente era aquela criatura, e o que ela queria. Com um sorriso sombrio, a zumbi responde: queria devorá-las. O que apavora todas na sala. Seo pensa rápido: com aquele monstro ali, sair seria impossível caso precisassem. E se ele conseguisse entrar, elas não teriam chance de vencê-lo. É então que uma das figurantes levanta um ponto: se a criatura consegue manter uma conversa, isso significa que ela é inteligente. Talvez fosse possível negociar. Como não tinham muita escolha, Seo decide tentar. Ela vai até a janela, ficando frente a frente com a criatura, enquanto pensa o quanto ela era assustadora. Então pergunta: o que o monstro queria afinal? Devorar apenas elas? Ou devorar pessoas em geral? E se o monstro não tinha medo de se machucar no processo? Por fim, Seo propõe uma conversa sincera. Ela pensa que o primeiro passo para qualquer persuasão era manter a razão. Eu vou me machucar? Pergunta a zumbi. E Seo confirma, dizendo que seria melhor se cada um seguisse seu caminho. O segundo passo da persuasão era apelar para os sentimentos de quem está ouvindo. Mesmo que ela não soubesse se zumbis tinham sentimentos. Yeri concorda e pede para ela mandar a zumbi embora, mas Seo a alerta para não parecer desesperada. Em seguida, ela diz para a zumbi que elas podiam ficar na sala o dia todo. Então seria melhor não desperdiçar tempo e simplesmente ir embora. Era o terceiro passo, aumentar a credibilidade de quem fala. Seo então diz que a zumbi podia levar o tempo que quisesse para pensar sobre isso. Enquanto isso, pensa que pelo menos seus argumentos fizeram a criatura parar de tentar forçar a entrada. Assim ganhava tempo para pedir ajuda aos outros grupos. Mas ao verificar o celular, se surpreende ao ver que os outros estavam achando estranho o fato de Hana não estar respondendo às mensagens. De volta à protagonista, Miu apontava a arma para elas, e todas levantam as mãos rapidamente. Shaerin se pergunta por que um estudante teria algo assim. Mi-hui diz que são humanas e pede para ele não atirar. É nesse momento que ela reconhece. Ele era o babaca de ontem, o que surpreende Miu pela ofensa direta. Em seguida, Mi-hui repara que ele se parece com Seo-woo. Shaerin então explica que ela era colega delas, e Mi-hui completa dizendo que agora ela estava no primeiro andar. Arruinando o plano da prota de trocar a localização de Seon em troca de Miu abaixar a arma. Por sorte, Miu entende: se elas se lembram de sua irmã e do que aconteceu ontem, então são humanas. É nesse momento que ele faz contato visual com Hina, que pisca para ele, o que o deixa visivelmente assustado. As garotas então perguntam por que ele está com uma arma, e ele responde que é apenas uma arma bebê. Logo em seguida, as convida para conversar, mas são interrompidos quando o estômago de Mi-hui ronca. Por isso, Miu oferece um pouco de comida, já que não via mais sentido em conservar as rações. Isso deixa Shaerin intrigada, mas logo ela entende: ele estava sozinho. Então, onde estava o cara com o bastão? Talvez o zumbi no chão fosse ele. Shaerin encara o zumbi, chamando a atenção de Ji-hyun, mas responde que não era nada. Mesmo assim, pensa que era muito mais do que isso. Ela sentiu uma vontade enorme de reiniciar o loop só para mandar o cara do bastão de base pessoalmente. Mas decide deixar para lá, as coisas estavam melhores assim, mesmo que o desejo de vingança ainda estivesse forte. Hina então comenta que Miu deve estar assustado, mas que agora ela estava ali para cuidar dele, o que só o deixa mais assustado com o jeito intenso dela. De repente, Seon ouve um som estranho, e logo percebe: era alguém chorando atrás da porta. Miu reage rápido e avisa para que ninguém abra. O cara do bastão também fazia esse mesmo som. Devia ser mais um daqueles zumbis evoluídos nas proximidades. Seon nota que não era só uma voz, havia várias. E logo vemos: múltiplas zumbis estavam ali, cercando o grupo. Enquanto isso, de volta à sala de aula, a zumbi do lado de fora propõe um acordo. Elas deveriam entregar uma pessoa do grupo, e então ela iria embora. O capítulo termina com esse ultimato sombrio. No capítulo seguinte, vemos que os zumbis estavam sendo derrubados, um por um, graças a Hina, que esmagava todos com facilidade. Enquanto isso, o telefone de Shaerin tocava, mas ela não podia parar para atender.
Por sorte, a entrada do local era estreita, o que impedia que muitos zumbis atacassem ao mesmo tempo. Com isso, elas conseguiam lidar com a situação. O problema era que todos estavam se cansando. Logo, precisariam de um plano. De volta à sala, a zumbi continuava insistindo para que entregassem uma das alunas, enquanto as garotas repetiam que seria perda de tempo ela continuar ali. Mas a zumbi responde que não, pois não tinha mais nada para comer, e que todos os seus amigos acabaram. Ciel pergunta o que ela quer dizer com isso e a zumbi explica. Todos os amigos se tornaram um só, depois que viram nela um rosto familiar, e assim se fundiram com ela com prazer. Uma das figurantes conclui, horrorizada, que pessoas e zumbis se fundiram e se transformaram naquela criatura. Seon comenta que Hana havia chamado a criatura de Juyeon, a amiga dela, de outra classe. Então Jeseon pergunta, e será que a zumbi se transforma na pessoa que ela devora? Ciel tenta impedi-la de tirar conclusões precipitadas, mas Jeseon rebate. Não tem como saber, e a Shaerin não está atendendo o telefone. Essa afirmação deixa o clima na sala pesadíssimo. O silêncio toma conta. Jeseon se questiona, como elas poderiam lidar com isso? Como elas poderiam lidar com zumbis e monstros? Shaerin também é humana, então como ela poderia ter derrotado uma criatura assim? Mais uma vez, Ciel tenta argumentar. Aquilo lá não era Shaerin. Mas Jeseon corta. Se não fosse, então ela nos abandonou. Porque se ela sabe que a gente não consegue lutar, talvez por isso mesmo tenha deixado a gente para trás. Ciel fica sem palavras. Jeseon continua, dizendo que Eri era a única ali que poderia lutar, mas também foi ela que ficou do lado da professora Lee, ou seja, ela também foi deixada para trás por Shaerin, que teria guardado rancor. Ciel argumenta que se fosse essa a intenção de Shaerin, ela não levaria Seon com ela, afinal, ela não gostava de Seon. Mas Jeseon rebate dizendo que Seon foi inteligente o bastante para se voluntariar ao grupo de Shaerin e assim escapar. Porém, mesmo que as outras não as tenham abandonado, não teria como elas derrotarem um monstro, que uma hora ou outra conseguiria entrar. E quando as outras chegarem já vai ser tarde. Além disso, ninguém vai ajudá-las com o monstro do lado de fora. Sendo assim, ela conclui de forma sombria que ao invés de todos irem de base, era melhor que só um fosse. Hana estava inconsciente. E com lágrimas no rosto, Jeseon diz que se guardar em segredo, ninguém descobriria, e assim todas escapariam. De volta ao grupo de Shinbi, as garotas estavam prontas para atacar e se ficasse muito perigoso, elas deveriam fugir. Mas primeiro elas precisariam verificar se o cabelo e a pulseira eram mesmo de Juri, apesar de Shinbi ter certeza de que Juri ainda estava viva. Elas então pensam em uma estratégia para atacar, mas Jinhui diz que não seria necessário, porque agora ela iria tirar seu tapa-olho. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E até a próxima!